10 anos de Kazukuta. Como é que é ter um selo, iniciar um estilo, ainda miúdo, que passou a ser prioridade na tua vida e hoje faz-te esse homem que és? Pá, Kazukuta. 10 anos, como disseste. Já... Posso dizer que é mais um filho, ou foi o meu primeiro filho, por assim dizer. 10 anos é muita história. Muitas histórias também por contar. E pá, tem sido um percurso fabuloso. Inicialmente em Angola, como é óbvio, com aquele sonho de querer começar a produzir música eletrónica com elementos africanos e já com uma visão um bocado mais alargada em direção àquilo que se está a fazer hoje em dia, que na altura algumas pessoas chamaram-me de maluco, que não era possível fazer, mas hoje em dia todos podemos comprovar que ouve-se pelo mundo inteiro. Como é óbvio, foi influência por outros artistas do mundo a quem eu tive acesso através da internet ou a ver pessoalmente durante as viagens e tudo mais, mas o que é certo é que o chamado Afro House, Afro Tech, esta mistura que cada um hoje em dia já chama aquilo que quiser, haver novas fusões e novas experiências e coisas do género, mas isto para dizer que a Kazukuta, no início da história, por assim dizer, pelo menos referente ao país Angola, estava lá nesse início. Eu, Silivi, DJ Jesus, Havaiana, Satélite, são assim os primeiros nomes que me vêm, que na altura já estávamos a tentar produzir algo aproximado daquilo que se está-se a consumir hoje. O meu primeiro álbum, com o Silivi, foi o Malembe Malembe, teve sucessos como Tambuleno, Elegom Bonsá, Pemba, Nobá, entre outros. Ou seja, acho que em relação a Angola, todas estas músicas marcaram, de certa forma, o país, ou toda a gente que se lembra desta fase ou desta altura. Marcou também o meu início enquanto DJ e produtor, porque foi um bocado depois destas músicas que as coisas então começaram a acontecer. Começaram a aparecer então os primeiros convites para tocar fora de Angola, neste caso a começar a vir então de Angola para Portugal, e depois de Portugal, graças a Deus, as coisas começaram a crescer de tal forma e comecei então a crescer para o mundo, Grécia, Holanda, Cabo Verde. Por acaso eu sou filho de pai cabo-verdiano, mas demorei muito tempo até visitar Cabo Verde pela primeira vez, e hoje em dia já fui lá bué de vezes, mas é engraçado que desde a primeira vez, ou essa primeira vez aconteceu então depois de lançar as minhas músicas, ou seja, depois daquilo que eu tenho para dar ao público, de certa forma, foi então isso que me levou até à terra do meu pai e ter a oportunidade de conhecer aquela terra magnífica e que eu gosto bué. Então, tudo isso é uma história que de certa forma já tem 10 anos, ou mais de 10 anos talvez, porque eu quando fui para Angola, eu mesmo estando cá em Portugal já tinha aquela ideia de começar a produzir, ou de querer produzir, só que tentava fazer vários beats, onde usei vários softwares, desde Reason, Ableton Live, Fruity Loops, mas nenhum deles eu me identificava, ou seja, achava tipo um bocado o DAW, de certa forma um pouco complexo. Então foi engraçado que depois de chegar em Angola, o DJ Ari, um DJ angolano também, mostrou-me então na altura que ainda era o GarageBand, depois então evoluiu para o Logic, e eu depois de ver então aquela aplicação simplesmente apaixonei-me e achei que para mim era muito mais simples para conseguir executar as ideias que eu tinha na minha cabeça. Foi então que comecei a fazer então as minhas primeiras músicas e assim nasceu a Kazukuta. Qual é o estado atual da Kazukuta e como é que tu olhas os próximos 10 anos? Para mim, já tinha dito e volto a repetir, a Kazukuta está muito bem de saúde, porque dentro da ideia que eu tinha do que era a Kazukuta, nós de certa forma, com as pessoas que estou a trabalhar hoje em dia, conseguimos evoluir a Kazukuta para um novo patamar, por assim dizer. Tudo começou como uma espécie de uma fusão em termos de misturar então os elementos de música eletrónica com os ritmos africanos, mas a certo ponto, rapidamente eu consegui perceber que só isso não iria ser o suficiente. Então nós tínhamos que evoluir para algo que chegasse
ou que fosse abranger mais pessoas a nível do mundo. E essa razão, como é óbvio, de todas as viagens que eu fiz pelo mundo inteiro, comecei a perceber que há certas coisas que funcionam e há outras que simplesmente só funcionam no nosso mercado. Eu, quando digo nosso, é o mercado angolano, que de certa forma ficas quase dentro de uma bola ou de uma bacia, por assim dizer, e que simplesmente não sais dali. Então, para poder sair dali, tens que fazer algo um bocadinho mais out of the box, para conseguir então chegar a um público mais vasto, por assim dizer. Então, os elementos da Casa Oculta neste momento é o Alpha, que é DJ, produtor. Depois temos o Mate, DJ, produtor também, lançou o álbum o ano passado, também está a fazer remixes espetaculares, a carreira está a correr bem, ajuda muito na editora, na Casa Oculta também. Depois temos os Homeboys, são dois gêmeos, o Nelson está a viver cá em Portugal, o Bruno está a viver em Angola. Lançaram um álbum também há muito pouco tempo, graças a Deus, em Angola, e já começamos a tocar um bocadinho em outros mercados, como França, aqui em Portugal também, meia volta também já toca em alguns lados. Então, de certa forma, todos os artistas estão a fazer ou estão a cumprir com a sua parte. Temos assinado também alguns artistas da África do Sul, temos o DC, temos o Subjax, temos Cucini, entre outros. Aquilo que eu quero para o futuro, de certa forma, é concentrar um bocado as coisas nos artistas que são Casa Oculta. E eu, quando digo artistas que são Casa Oculta, estou a falar do Jeff, estou a falar do Mates, estou a falar dos Homeboys, ou seja, artistas que estão dentro da estrutura e que, de certa forma, para potenciar ainda mais a música deles e tentarmos evoluir a coisa de outra forma. Porque aquilo que eu sinto hoje em dia é que é preciso haver, não vou dizer que é preciso haver um trabalho de equipa, porque trabalho de equipa é preciso haver sempre, mas tentar levar, de certa forma, a crew a um outro nível. Então o Jeff já está num nível, é de certa forma tentar trazer esses artistas para o mesmo nível. Não haver uma discrepância, por assim dizer, de mercado, se calhar, não sei se estou a falar errado ou não, mas tentar fazer com que esses artistas cresçam também em alguns mercados para fazer com que a coisa funcione de uma outra forma. Então as pessoas podem continuar, como é óbvio, a enviar demos para a Casa Oculta, mas o que é certo é que a prioridade vai ser sem dúvida a música do Jeff, do Mate e dos Homeboys. Sem esquecer que depois também temos um artista em Angola, que é o BZB, mas o BZB é outra vertente, por assim dizer, porque ele é cantor. Lançámos o álbum Lua Negra há uns anos atrás. Neste ano já começámos a trabalhar em músicas novas. Não vou dizer que para o ano teremos um álbum, mas quem sabe um single ou 2 singles, mas estamos a trabalhar. Portanto, para o próximo ano, música nova, de certeza absoluta, vão ter também do BZB. Se tivesse a oportunidade de editar Wikipédia que fala de música eletrónica africana, o que é que não faltaria na introdução? Pergunta engraçada. Vou ser sincero que por acaso nunca parei ver o que é que diz no Wikipédia, nem algo que se pareça, mas vou dizer talvez que Angola pelo menos tem que entrar nessa descrição, nessa biografia. Casa Oculta, de alguma forma, se forem mais a fundo em relação a Angola, mas acho que Angola tem de vir próximo da África do Sul, sem dúvida alguma, porque na altura em que já estavam a lançar algumas cenas da África do Sul, nós em Angola também já estávamos a trabalhar. Eles começaram primeiro, sim, mas sem dúvida alguma que Angola já estava a trabalhar, tanto que naquela mesma fase a maior parte dos convidados internacionais que nós tínhamos nos eventos eram DJs sul-africanos, né? Algo engraçado é que ao mesmo tempo tu nunca viste muitos DJs angolanos a irem tocar a África do Sul, mas viste quase todos os artistas sul-africanos a irem tocar em Angola. Mas pronto, isso já é outro assunto. No entanto, em relação à edição, eu não vou dizer que ia editar alguma coisa, porque eu não sou escritor nem algo que se pareça, eu sou DJ e produtor, portanto acho que da minha parte eu simplesmente tenho que continuar a fazer a minha parte
Mas sem dúvida alguma que acho que Angola deveria aparecer algures no início. Abraça as 3 bandeiras. Tens a de Cabo Verde, tens a de Angola e tens a de Portugal. Achas muito mais difícil essa expansão internacional para artistas lusófonos? Arrisco dizer que é mais difícil pelo simples facto que o house music na África do Sul é cultura. Então, a partir do ponto em que tu estás no carro, 8 da manhã, 7 da noite, seja o que for, tu ligas o rádio e ouves house music, e quando vais tocar a um certo sítio, seja que festa for, num canto qualquer, as pessoas conseguem cantar as músicas que saíram ontem, ou seja, tu consegues perceber que aquilo é algo cultural. Portanto, um artista crescer na África do Sul, eu quase que arrisco dizer que torna-se mais fácil tocando música eletrónica do que estando em Portugal, em Cabo Verde ou em Angola. Então, ok, eu tenho estas 3 bandeiras comigo, com muito gosto, como é óbvio. Não vou dizer que se tivesse nascido na África do Sul as coisas teriam sido de uma forma diferente, mas esta é a minha história. Então, por isso é que eu estou a dizer e repito, eu vou continuar a fazer a minha parte. A minha caminhada, do meu ponto de vista, acho que está a ser bem feita. Algumas coisas só que é para organizar e clarear de certa forma, e esta pandemia também veio ajudar nesse sentido. Portanto, acredito que agora, nos próximos anos, as coisas vão melhorar significativamente. Quando se fala de música eletrónica africana, quando se fala de full house, quando se fala de afro house, ou quando se fala de deep house, comparado com o que se faz aqui na Europa, a Alemanha toca muito. Como é que se compara todas essas sonoridades? Como é que se descreve essa sonoridade para quem não conhece, para conseguir ver o que é realmente africano, para nós conseguir, por exemplo, diferenciar que um DJ caucasiano está a fazer aqui, mas que é mais angolano, mais sul-africano, de algo que ele está a fazer que é mais europeu. Tu que és produtor e DJ, o que é que nós, ouvintes, temos que estar atentos? Bro, o que é que nós temos que estar atentos? O que é que vocês, de certa forma, têm que estar atentos? Isso é um bocado difícil de descrever, porque música hoje em dia, bro, é fusão. Então é um bocado difícil de descrever, tipo, para ser Afro House tem que ser assim, para ser Afrotech tem que ser assim. Então torna-se um bocado difícil de descrever ou de tentar especificar o que é o quê, mas eu acho que tu consegues perceber um pouco a partir do momento em que se a música tem muito vocal, se a música tem muitos instrumentos, se a música é mais minimalista, por assim dizer, que tipo de instrumentalização é que foi feita. Então, quando a sonoridade está um pouco mais próxima do techno, quase que arrisco dizer, hoje em dia há o melodic techno, há o afro, tipo, whatever, há muitos géneros. Tu, por exemplo, vais às lojas de música digital, tens o Beatport, tens o Traxsource, e tu vais ver, por exemplo, o top da Afro House, que eles chamam de Afro House, do momento, e tu, por exemplo, se calhar não tens lá nenhum produtor black, ou nenhuma música que saiu da África do Sul, e se calhar tens uma música que saiu de Berlim. Então tu ficas tipo, saiu de Berlim, Afro House, mas isto, eu não me identifico com isto, mas estão a chamar de Afro House. Então é um bocado confuso para tentar explicar. Bro, eu acho que mais vale é as pessoas simplesmente gostam da música, pelo menos é aquilo que eu faço. Quando gosto de uma música, toco. Quando não gosto e não me identifico, não toco. Mas aquilo que eu vou dizer que eu toco chama-se Afrotech, não é Afro House, é Afrotech. Porquê? Porque eu tento fazer uma fusão ou uma mistura de techno, literalmente techno, com o Afro House, ou com elementos mais afro. Não necessariamente as músicas, por exemplo, se calhar que eu fazia no início, os Egon Bonsage, a Piluca e tudo mais, porque se calhar era muito instrumentalizado e algo um pouco mais minimal, com menos elementos, com algo mais eletrónico, com algo mais analógico. Então é por esses sentidos e por essa onda que eu quero ir e estou. Portanto, aquilo que o Jeff toca é Afrotech e não Afro House. Esse Afrotech que tu tocas é uma evolução do Jeff sem o Zilla? Ou sempre foi a tua cena? Desde que eu me apaixonei pela música eletrónica, eu sempre fui mais virado para o techno, por assim dizer. Techno, depois veio o house music,
e tudo mais. Nessa altura, aquilo que eu ouvia e o que existia era música feita pelos europeus e pelos americanos, como é óbvio. Na altura os americanos estavam no top, os franceses estavam no top, então a maior parte das músicas que eu ouvia eram produzidas por eles. Com o passar do tempo, fui descobrindo novas coisas, como é óbvio. Minha mãe é angolana, o meu pai é cabo-verdiano, comecei a ouvir muita música africana, em casa, em festas e tudo mais. Então cresci a ouvir as duas coisas. Então foi essa a inspiração que me deu inicialmente para começar a produzir e então começar a fazer esta tal fusão que é o que se está a ouvir hoje em dia. Mas hoje em dia o Jeff, este Jeff de agora, sem dúvida alguma que é uma evolução, mas ao mesmo tempo um bocado daquilo que o Jeff já era no início. Ou seja, quando eu era criança era um bocado já isso que eu ouvia, mas sem aquele toque ou aquele swing meio afro nas músicas. Aquela sonoridade mais techno, mais dura, por assim dizer, mais minimalista, mas ao mesmo tempo um pouco mais eclética, quase que arrisco dizer, com o balanço então da cena afro, mas de uma maneira mais como é que eu ia dizer? mais fina, sei lá, algo do género, pelo menos foi esse o primeiro adjetivo que me veio à boca. Então, sem dúvida alguma que aquilo que eu estou a fazer agora já era aquilo que eu tinha idealizado no início. Por essa razão é que eu tirei o Afrozilla do meu nome, porque as pessoas estavam a associar só a uma coisa e de todo não era aquilo que eu estava a querer fazer no início. As pessoas levaram-me para um sítio que não era aquilo que eu queria transmitir, se calhar foi mal interpretado. Então por essa razão é que eu decidi então tirar o Afrozilla do nome e começar então a fazer a sonoridade que estou a fazer hoje em dia, que realmente é aquela que eu me identifico mais. A Tuga tem muitos DJs, muitos bons miúdos DJs, desde que tocam o Afro House, que tocam o Techno, e miúdos negros, miúdos como tu, miúdos que são afro-europeus, de ver? E claramente que eu também acho que o pessoal que tem a possibilidade de ter muitas misturas na sua base tem muito mais vantagens em relação a quem estão sem uma cultura. Imagina, os putos que estão em Angola que só fazem a música com base na cultura angolana, ou então os putos que estão aqui na Tuga que só fazem a cena com base na cultura angolana. Principalmente então tu que levas com Cabo Verde, Angola e também tens a base aqui da Tuga, a tua cabeça é infinita, com as viagens, cresce mais ainda. Como é que tu defines o atual momento da música eletrónica africana? E eu designo como música eletrónica africana porque entra todos esses subgéneros novos. Estás a ver? Ou seja, porque há uma nova base, que é essa. Como é que tu descreves a música em Portugal atualmente? Eu acredito que nos últimos anos, de certa forma, Portugal conseguiu criar quase que o seu próprio estilo Afro House também, tipo, quase que eu arrisco dizer que é o Afro House Tuga. Isto porque os DJs daqui, né, como tu disseste bem, tocam também o Afro House, mas ao mesmo tempo com influências um bocado da Tuga, um bocado de Angola, um bocado de Cabo Verde, um bocado dali, Luxemburgo, não sei o que, Holanda, todos esses países. Então eu acredito quase que nasceu então outro estilo, que é o Afro House Tuga, porque a forma como fazem os beats, a forma como põem as melodias, é completamente diferente daquilo que se faz em Angola, é completamente diferente daquilo que se faz na África do Sul. Então os DJs daqui de Portugal, das duas uma, se continuarem a fazer só isso, também vão acabar por ficar na dita caixa, mas que é a caixa de Portugal. Ou seja, conseguem se calhar ir tocar a Paris, ou já nem vou dizer Paris, vou dizer a França, a Holanda, a outros países, por assim dizer, mas acabam por ir de uma caixa para outra caixa. Ou seja, a caixa é a mesma, tal e qual o exemplo que eu dei do Docs e Luanda. Ou seja, vão continuar dentro da mesma caixa. Então, como disse há bocado, das duas uma, ou abrem a mente e começam a fazer algo um bocadinho mais fora da caixa, ou então estão confortáveis nesse mercado e mantêm-se nesse mercado, mas agora cada um é que tem que saber como é que quer gerir a sua carreira e até onde é que querem ir.
2 anos de pandemia, um álbum completamente feito sem pressão, em casa, em frente à PlayStation. Quais são os planos do Jeff para 2022? Epá, eu já estou em 2023 neste momento. Yeah. Isto porque veio a pandemia, infelizmente, parou tudo, ninguém estava à espera, como é óbvio. Parou tudo, parou todos os projetos que estavam em carteira, parou todos aqueles gigs que estavam marcados, que a nível de carreira se calhar podiam ter feito a diferença já há uns anos atrás. Uns deles conseguimos confirmar para a frente, outros simplesmente a organização desapareceu, ou o promotor desapareceu, ou as coisas pararam de certa forma. Inicialmente, na altura da pandemia, vou ser sincero que afetou-me um bocado. Afetou-me um bocado porque estava habituado a viajar tipo todas as semanas, por assim dizer, e de repente deparo-me e estou enfiado em casa. Ok, gosto de estar em casa, gosto de estar no meu espaço, gosto de fazer música, mas ao mesmo tempo quando chega ali quinta, sexta-feira, tenho que viajar, tenho que ouvir música alta, tenho que ver pessoas, tenho que dançar, tenho que curtir, tipo, tenho que estar naquele mundo que eu considero que é o meu mundo. Então, quando já não tinha isso e depois és obrigado a ficar em casa e não podes circular, não podes fazer nada, torna-se um pouco complicado. Então, fiz o álbum, sem pressão, como disseste, muito tempo passado na PlayStation também, a jogar FIFA, quando as ideias não fluem e tudo mais, mas ao mesmo tempo foi uma fase e um período que eu comparei para mim mesmo ao mesmo período quando cheguei em Angola, há 10 anos atrás, neste caso o Kuta faz 10 anos, há 10 anos atrás. Isto porquê? Porque eu quando fui viver para Angola, saí de Portugal, acabei os estudos e fui com aquele meu foco e com aquela fome de querer criar, de querer fazer, de querer mostrar ao mundo tipo algo novo. E foi essa fome, essa vontade, essa força, de certa forma, que me deu então as ideias, a energia, se puder dizer, para então começar a criar música. Então essa mesma fase, ou esse mesmo período, foi o que eu senti agora neste novo álbum, Caminho Iluminado. Porque estava em casa, não podia sair, mas de repente veio-me então essa força, por assim dizer, que me veio então dar a inspiração e aquela vontade de querer então fazer um novo álbum, mesmo em tempo de pandemia. Não estou a ir aos clubes, não consigo ter o feedback do que é que as pessoas estão a ouvir, o que é que não estão a ouvir, o que é que estão a consumir, o que é que não estão a consumir. Todos os produtores estão em casa, está a sair música todos os dias. Limitei-me a fazer aquilo que fiz na mesma altura, tal e qual, que foi na altura em que cheguei a Angola. Foi começar a ver bué de tutoriais de produção, agora muito mais virados para música techno, porque é esse o meu objetivo. E então começar então a misturar o techno literalmente com o chamado Afro House ou Afro Tech, ou já nem sei o que a malta quer chamar. Então decidi que ia fazer um álbum com alguns temas com vocais, mas ao mesmo tempo que com a noção que daqui para a frente o vocal de certa forma vai começar a desaparecer. Na minha forma de ver, aquilo que eu tenho idealizado para o Jeff, enquanto artista, enquanto carreira, para os palcos que eu quero atingir, para os festivais que eu quero entrar, para os clubes que eu quero ir tocar e tudo mais, o caminho tem que ser esse. Então foi isso que eu tracei para mim, então decidi, ok, provavelmente para a frente vou usar vocais e algo mais musical e tudo mais, mas a ideia que eu tenho é algo muito mais sintetizado, mais eletrónico, mais analógico, com máquinas à mistura, com cenas. Então, ao mesmo tempo, aproveitei esse tempo para fazer um upgrade a nível de produção, dos quais vi bué de tutoriais, tive a oportunidade de comprar algumas máquinas analógicas, começar a treinar, quem sabe, num futuro próximo, começar a fazer live acts, ou seja, pegar
naquilo que é o conceito de Jeff DJ, que toca Afrotech, levar isto aqui ainda para um outro nível, visual, música, ou seja, uma experiência completamente diferente. Então esse álbum já foi um bocadinho, um cheirinho, de certa forma, disso que está para vir então para o futuro, para 2022.